Dizem que a doença do século é chamada depressão. E é sobre isso que nós vamos conversar agora em nosso quadro Vida Saudável. Nós convidamos a terapeuta holística Cleusa Cirilo. Sim, né, Cleusa? Eu agradeço. Nós agradecemos. Bom, eu comentei agora um pouco que a doença do século é a depressão. Você concorda comigo? O que você acha? Você acha que as pessoas estão vendo essa doença por quê? Os fatores, né? Porque assim, tem a depressão temporária, que a pessoa adquire por conta de um luto, a perda de um emprego, uma separação. Então, ela, por um tempo, ela pode ficar depressiva. Agora tem a depressão crônica, que essa já vem, às vezes, desde criança, aquela pessoa. E aí, às vezes, você vai ver o histórico daquela família, então todos são depressivos. Então, a mãe é depressiva, a filha é depressiva, a avó era depressiva. Você acha que pode ser um problema genético? É genético e também de fundo espiritual. Ah, espiritual. Também. Entendi. Então, porque quando é só na parte física, só por um período, então você faz um tratamento com um psiquiatra, toma um remédio, né? Aí aquilo melhora. Agora, a depressão crônica, às vezes a pessoa precisa de outros tratamentos, não só o psiquiátrico. Então, eu falo que ela precisa de 3 tratamentos. Quais são eles? O psiquiátrico, o psicológico e o espiritual. Entendi. Hoje em dia, cada vez mais cedo, as pessoas desenvolvem a depressão. Na minha época, por exemplo, a gente não ouvia falar que criança tinha depressão ou que adolescente tinha depressão. Tinha tristeza. Mas hoje em dia já se tem diversos estudos que mostram que crianças podem desenvolver a depressão. Como que a gente pode tratar esse mal? Então, como eu falei para você, a gente tem que analisar de onde vem. Se é uma depressão crônica, ela vai exigir que haja um conjunto de tratamentos. Como, por exemplo? Aquilo que eu disse, psicológico, psiquiátrico e espiritual. Então, tendo esses 3 tratamentos, a pessoa pode ficar bem, pode até sarar. Agora, quando você trata somente com antidepressivo, com medicamento, a pessoa acaba ficando o quê? Dependente. Aí cria-se mais um problema, que é a dependência química. Porque ela fica dependente daquele medicamento e aquilo vira tipo um vício, né? Com certeza. E aí aquilo vai levando a pessoa cada vez mais. Por que há o suicídio também, né? Então, o suicídio... Decorrente da depressão. Tem muitos, não é que são todos, né? Mas a maioria vem de um fundo depressivo. Como que você trata essas pessoas na sua clínica? Eu trato através dos florais, do reiki. Eu trabalho com 3. Eu trabalho com Jibá, o de São Germain e os florais de cristais. Então, dependendo do tipo de problema daquela pessoa, eu utilizo uma fórmula dessas. Certo. E também o reiki com a cromoterapia, o resultado também é muito bom. Para quem tem depressão profunda? É. Quantas sessões por semana você faz? Eu faço uma sessão por semana. Uma sessão por semana. Então, às vezes ela tem que fazer 10 sessões, 5 sessões, depende, né? Da profundidade do estado que ela está. E eu utilizo também o tratamento espiritual. Entendi. Quando você fala tratamento espiritual, você se refere a quê especificamente? É um tratamento assim que eu desenvolvi uma técnica baseada nos conhecimentos espirituais, porque já venho de família espírita, então meus pais tratavam muitas pessoas com o Dr. Bezerra de Menezes. Sim. E eu fui baseado nessas técnicas, eu fui adquirindo mais conhecimento, eu fui buscando o que eu poderia auxiliar essas pessoas. Então, é um tratamento que eu utilizo, um médium que faz, às vezes, uma desobsessão, ou faz uma cirurgia da alma, onde remove focos de energia negativas, que vem de uma outra existência. Quando você fala cirurgia da alma, você não utiliza não é nada disso, instrumento, não. É somente... emana energia. Energético.
Entendi. Então é um tratamento energético. Porque cirurgia não faz no corpo, faz no campo energético. Então é um campo onde os mentores trabalham em cima dos focos de energia que estão presos no campo energético daquela pessoa. Entendi. E isso você percebe quando a paciente chega no seu consultório? Sim, eu percebo. Porque ao fazer o estudo dos números dela, então você já sabe quem é propenso a ter a depressão ou não. Entendi, porque existe isso. Existe. No seu entendimento existe isso. Existe uma técnica onde eu calculo em percentual qual o potencial que aquela pessoa tem para desenvolver um vício, para desenvolver a depressão. Entendi. Então, são estudos que eu faço, porque não adianta você olhar, conversar com uma pessoa se você não descobrir a causa. E eu sempre digo isso, ir no cerne da questão. Né? O que você pensa em relação ao renascimento no tratamento da depressão? O renascimento também é legal, é uma técnica assim, que eu não utilizo, eu não conheço bem, mas pelo que eu tenho lido e pelo que eu tenho de informação é muito bom. Você gosta? Eu gosto, o renascimento. Porque tudo que vai no fundo da alma da pessoa, trazer aquilo que está escondido. Muitas vezes alguns traumas de infância que nós levamos para a vida adulta. Sim, eu tenho também esse tratamento do resgate da criança interior, que também é bem legal, aonde traz aquele foco onde houve o trauma. Então, ressignificar aquilo e fazer a pessoa voltar até a idade que ela está. É quase igual um renascimento, mas de uma forma diferente. E isso tudo dentro da sua clínica? Dentro de uma sala? Dentro. Um ambiente fechado? Sim, eu tenho... a minha clínica tem salas onde eu utilizo, né? Legal. Você falou sobre o reiki. O reiki utiliza também a cromoterapia? Pode se juntar com o reiki. Então eu uso o reiki, a cromo e os florais num tratamento só. Entendi. Então, dependendo ali do estado que a pessoa está, então eu faço a cromo, que reequilibra o campo energético dela, os chakras. Depois eu aplico o reiki, para também acabar de equilibrar esses pontos de força. E o floral, que vai trabalhar a alma dela. O floral são umas gotinhas que a gente coloca na boca durante o dia, é isso? Sim. Os 3 tipos que você falou são diferentes pelo quê? É só, assim, os florais... Nomenclatura? Porque, assim, os florais de Bach, ele é inglês, então é um floral que vem da Inglaterra. E trabalha muito a parte emocional da pessoa. Os florais de São Germain já trabalha mais, assim, trabalha tudo, mas eu foco a parte espiritual. Entendi. E os florais de cristais, ele também tem várias utilidades. Entendi. Me disseram que a cor laranja é bom utilizar quando você está se sentindo deprimida. Por quê? Você sabe? A cor laranja, amarela e a vermelha, como eu disse para você da outra vez, são cores que trazem alegria, levanta, que nem o vermelho. Ele desperta o desejo da pessoa, então a pessoa fica com desejo de se divertir mais, de ter mais... Uma vida mais animada. E o amarelo também, como o laranja. Então são 3 cores que, quando a pessoa está deprimida, ela pode utilizar. O azul claro já cai a pessoa. Azul claro cai? Cai. Tá brincando? Então, quando coloca aquela luzinha azul na banheira, dá uma caída? Não, aí é diferente. Eu já penso em tudo, né? Não, assim, quando você está meio deprimida, não coloque roupa azul clara. Ah, tipo turquesa, assim? É que nem, às vezes, Roberto Carlos gosta muito da roupa azul clara, porque ele tem alguma coisa assim que... Então, assim, a luz azul, por exemplo, na banheira ou no quarto, então ela traz uma calma. Tranquilidade. Por isso que o depressivo não pode, né? Entendi. Porque ele já está para baixo. Aí tem que põe levantar. Uma cor que deixa... Então tem que ter uma cor que levanta, né? Entendi. Dentro de quarto, geralmente a pessoa que entra numa crise de depressão, ela quer ficar sempre num quarto escuro, isolada, sem comunicação com ninguém. O dia se torna a noite continua a noite.
O que você sugere, o que você indica para essa pessoa? Ela tem que se esforçar. Então, a pessoa, quando ela entra nesse estado de ficar num quarto fechado ou ficar ali, às vezes, sem tomar banho, muitas pessoas, às vezes, não tomam nem banho. Não toma. Então, ela tem que se esforçar. Não faz ela nada, tem não que... toma banho, não escova dente, só levanta para fazer as necessidades e comer. Ela tem que fazer um esforço sobre-humano e procurar ajuda. Mas já ouvi muitas pessoas falarem, Cleusa, que não conseguem. Já tive casos próximos a mim de a pessoa dizer, eu não consigo, não é frescura, não é besteira, eu não estou inventando, eu simplesmente não consigo me levantar da cama. Existe, por isso que as pessoas que estão próximas, elas têm que prestar atenção e tentar ajudar essa pessoa. Porque às vezes sozinha não consegue. Muitas vezes não consegue. Não consegue. Muitas vezes então, não consegue. por isso que a gente tem que ter as terapias, as técnicas para poder auxiliar uma pessoa que está num estado de desistência. Porque a depressão é isso, a pessoa está desistindo dela. De viver, está desistindo de viver. Então, você tem que trazer aquela pessoa para a vida novamente. O mundo fica cinza, né? Quem tem depressão diz que o mundo fica cinza, que qualquer dia é cinza. É porque ela é uma caída, né? Já é deprê, né? É uma caída da alma. Então, agora, a alma... você estava falando sobre a tendência de se a mãe tiver depressão, o filho também pode desenvolver a depressão. Sim. Isso é comum acontecer? É mais comum do que você pensa. Porque, às vezes, aquela mãe depressiva, a filha, com o tempo, vai se tornando igual, o filho, porque aquilo está no gene, né? Vai copiando. É hereditário aquilo. Então, às vezes, pode ser um fundo somente psicológico ou espiritual, como eu te disse. Entendi. Você pode relatar algum caso que você viveu na sua clínica recentemente que surtiu um resultado positivo com as suas técnicas? Sim. Eu atendi um rapaz com 19 anos. Novinho. Desistindo da vida. Então, uma depressão tão profunda que ele começou a entrar nas drogas. Ai, que judiação. Então, ele veio para a minha clínica, a tia que trouxe ele. Então, eu comecei a tratar ele com os florais. Fiz o tratamento espiritual nele. Tratei com os florais, com o reiki e... a laser terapia também auxiliou no vício. Laser terapia? É. Como funciona a laser terapia? A laser terapia é um aparelho que a gente utiliza. Ele faz uma oxigenação na corrente sanguínea e também trata o ponto do vício, como uma acupuntura que trata, né, aurículo, que trata o ponto da ansiedade. A laser também faz isso. Que legal. E a ansiedade também está muito direcionada à depressão também, né? Tem muitas pessoas que têm crises de ansiedade e da crise de ansiedade desaba na depressão. Porque assim, tudo isso a gente tem que buscar a causa, viu, Elisângela? Isabelle. Isabelle. Porque se a gente não buscar a causa, fica paliativo, né? Você trata, mas não... Então, porque por detrás de toda depressão existe uma dor. Sim. Algo que está ali, ocupa, alguma coisa que aquela pessoa... Um sentimento ruim que aquela pessoa vai levando para o resto da vida. É a mesma coisa, se trata o vício, mas às vezes a causa não é o vício, é o que está por trás do vício. O que levou, qual foi a dor que levou aquela pessoa a desenvolver o vício. Sim. Entendeu? Eu acredito nisso também, né? Então, quando você vai tratar uma pessoa que tem algum tipo de vício, tem que se investigar a dor que está por trás. Sim. Aonde está o trauma dela, o que ocasionou aquela dor que ela quer amortecer com o vício. Sim, ou seja, com bebida, ou com droga, ou com sexo, ou com jogo, ou com simplesmente não fazer nada da vida. Comida também, bastante gente, né, acaba descarregando na comida, ou até mesmo deixando de comer, a própria bulimia, né, de pessoas que têm depressão. Eu tratei uma moça com bulimia, até ontem ela veio fazer uma sessão. Uma moça assim, você olha para ela, um corpo lindo,
Mas ela tinha esse problema de comer E vomitar. e provocar o vômito. Então ela já está bem melhor, ainda não Que está ótimo. totalmente curada, mas faz 4 sessões que ela está passando e ela só provocou depois dessa sessão uma vez. E quantas vezes ela fazia antes por dia? Era 3, 4 vezes, era Que só judiação. comer e ela Que judiação. provocava o vômito, né? É. Então você vê o transtorno que tem com a humanidade é muito maior do que a gente pensa, viu? Com certeza. Eu acredito nisso. Então a dor, o sofrimento, a desistência, esses transtornos é muito maior do que se a mídia aparece, viu? Mas eu acho que a gente, buscando alternativas como essas que você colocou aqui, né, de terapias, talvez seja um início. Eu acho que o que a gente deve aqui, eu falo como comunicadora, como sua companheira das tardes, né, nós que estamos aqui para comunicar algo, eu penso isso, que a gente, em primeiro lugar, tem que buscar terapias alternativas, que às vezes a pessoa diz assim, mas eu não quero fazer isso, eu não quero fazer, tenta pelo menos, né? Tenta. O que eu vejo, assim, o que está precisando, a pessoa se conhecer, então descobrir qual o propósito dela aqui, né? A finalidade de vida, né? Importante. Descobrir, as pessoas falam missão, o que é missão? Missão é tudo isso que a gente está fazendo. Então, desde que você faça o trabalho que você exerce com amor, com respeito, dedicação, você já está colocando uma missão a serviço do outro. Eu acho também que muitas vezes tudo isso que nós, seres humanos, estamos vivendo é decorrente também daquilo que você busca para a sua própria vida. Seja informação, seja quem você quer ter do seu lado, como você vive a sua vida, quais são os seus valores, aquilo que você preza no seu dia a dia, aquilo que é importante para você. Porque com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo, vai criando maturidade, às vezes aquilo que a gente gostava com 15 anos, com 30 a gente não gosta mais. E também a gente tem que parar e atentar uma coisa. O mundo mudou. Então, não, o ser humano é uma mudança constante, nós mudamos constantemente. A energia do planeta mudou. Então, se você pega 50 anos atrás, a informação que tinha lá não é a que tem hoje. Não, de jeito nenhum. Então, a energia acelerou, o conhecimento, a tecnologia. Então, o ser humano ainda está muito devagar em relação à evolução. Porque a evolução do mundo natural, se você pegar, você vê o salto que deu de 1950 para cá. Então, evoluiu o transporte, educação, medicina, a comunicação, a educação, a alimentação. Então, isso deu um salto. E nós ainda estamos engatinhando. Então, é esse desequilíbrio que está tendo, viu? Sim, eu entendo. Uma coisa importante também da gente falar, associado a essas terapias, é importante você sempre buscar ajuda nas pessoas que estão ao seu redor. Às vezes a pessoa que está nos assistindo fica trancada no seu quarto e não busca ajuda, não compartilha aquilo que ele está sentindo com a pessoa que está do seu lado. Não tenha vergonha de falar, que às vezes aquela própria pessoa que você menos imagina que vai te ajudar é aquela que vai te levar muitas vezes para o caminho certo, não é? É isso mesmo, a pessoa que está nesse estado, ela não tem que ter medo de buscar ajuda. Busque ajuda, converse, mas não fique dentro daquele casulo, porque ali você vai adoecer cada dia mais. Com certeza. Muito bem, adorei conversar sobre esse tema, viu? E espero que possa ajudar cada um de vocês. O contato da Cleusa Cirilo está aqui na tela, tem também o site cleusacirilo.com e o telefone para você agendar uma consulta, fazer uma anamnese sua. Quem sabe seja a porta de entrada para que você receba o amor novamente e deixe de lado essa depressão, não é? Num próximo programa a gente pode vir abordar o assunto de relacionamento. Olha, vai dar o que falar, hein? Eu gosto. Obrigada, Cleusa. Sucesso, viu? Obrigada. E assim a gente encerra. Acabou já? Meu Deus do céu, o programa acabou. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Fiquem com Deus e agora vocês conferem as melhores ofertas de varejo da região do Grande ABC. Tchau, fiquem com Deus.